Vamos lá para Brasília? O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a responsabilidade fiscal é um dever de todos e defendeu diálogo entre os poderes. A fala foi feita após críticas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que você conta mais sobre essas discussões para a gente? Luciana Verdolim. Olha, Lívia, a troca de farpas está a todo vapor aqui em Brasília. Por quê? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que falta responsabilidade fiscal ao Congresso Nacional, que está criando despesas sem apontar a fonte de receitas. Esse ponto é em relação à reoneração da folha de pagamentos. Uma briga antiga que está sendo feita entre o Congresso Nacional e aqui o Palácio do Planalto. E o que o governo está dizendo? Que o Congresso criou aí uma nova desoneração, principalmente para os municípios, mas não apontou de onde vai sair o dinheiro para garantir, para evitar problemas com a queda na arrecadação que vai ser sentida aqui pela administração federal. O Congresso diz o seguinte, que na verdade foram aprovadas pelos deputados e senadores uma série de medidas que aumentam a arrecadação. Por isso, não é justo agora criticar o Congresso Nacional exatamente por conta da questão da responsabilidade fiscal. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi cobrado na semana passada, na semana anterior, na verdade, pelo presidente Lula, de que precisava conversar mais com o Congresso Nacional para avançar na solução de problemas com deputados e senadores, ontem fez questão de ressaltar que o governo está aberto ao diálogo e que faz isso rotineiramente. A gente tem, inclusive, a declaração para acompanhar. A responsabilidade fiscal é um dever de todos. É com boa política fiscal que nós vamos ter política monetária melhor, com redução de juros e crescimento da economia. Acho que é um compromisso de todos e o caminho é o diálogo. Já falei isso mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está muito irritado aqui pelo Palácio do Planalto, com o Palácio do Planalto, por conta dessa questão da decisão do recurso que foi feito ao Supremo Tribunal Federal questionando esse projeto da reoneração, que a desoneração foi aprovada no ano passado por deputados e senadores, foi barrada pelo presidente Lula, que encaminhou uma medida provisória ao Congresso Nacional, já virou projeto de lei e a queda de braço parece não ter fim. Os empresários estão reclamando que falta aí uma regra clara, falta que os dois lados se entendam para evitar prejuízos exatamente para o setor que mais emprega no país. São os setores, 17 setores que estão sendo beneficiados, que seriam beneficiados com a desoneração, e as prefeituras com menos de 142 mil habitantes. Muito obrigada mais uma vez, Luciana Verdolim, pelas informações. Vamos ouvir o Piperno e o Beraldo a respeito dessas discussões, porque a Luciana trouxe a versão desses senadores, desses parlamentares que reclamam da atitude do governo, Piperno, de judicializar a questão, dizendo exatamente o que disse agora há pouco para nós aqui em entrevista o senador Efraim Filho. O governo justifica dizendo que o Congresso Nacional não apresentou fontes de receita, formas de compensar essa renúncia fiscal. E aí os senadores dizem, não, nós aprovamos ao longo desses primeiros e últimos meses também de 2023, tantas pautas para aumentar a arrecadação, pautas de interesse do governo, essa justificativa não cola. Mas no fim das contas, para os ministros que quase estão formando maioria no STF, essa justificativa cola sim. Tinha um outro jeito de o governo tentar negociar um outro caminho para essa desoneração que não fosse levar o caso para o STF? Olívia, todos os lados envolvidos nessa questão têm argumentos muito ruins. Então, quando o senador Efraim Filho diz que não, as fontes estavam previstas porque nós aprovamos todas as pautas econômicas que o governo enviou, ele comete um equívoco, que é o seguinte: é verdade o que ele diz quando, de fato, o Congresso aprovou lá, enfim, a tributação sobre bets, fundos offshore, CARF, etc. Tudo isso aí é verdade. Só que tem uma coisa: nenhum desses temas ele era correspondente à desoneração. O projeto da desoneração não tem nada a ver com esses temas. Ele tem a ver, sim, com o ímpeto arrecadatório do governo. Isso é uma outra coisa.
A desoneração, que eu sempre achei um projeto muito ruim, porque ele privilegia alguns setores, e porque são os 17 e não outros, e inclusive nesses 17 tem até setores que são beneficiados por outros planos de incentivo do governo, como o projeto de incentivo à indústria. Ele, na verdade, vai prorrogando indefinidamente algo que começou em 2011 e vira um benefício ad eterno. Então, está errado também. Agora, o governo perdeu no final do ano. Então, o governo perdeu e o governo deveria ter feito algum outro tipo de acordo, como aconteceu, por exemplo, no PERSE. Ele perdeu, mas conversou com o Congresso e acharam lá um limite para também não ficar algo quase que a fundo perdido para sempre. Então, o governo deveria ter procurado uma solução de meio termo. Agora, como eu disse antes, todo mundo nessa questão tem argumentos muito ruins. Pois é. Agora, o pior é a gente ver esse discurso sobre responsabilidade fiscal querendo o vice-presidente da República colocar a responsabilidade no Congresso, como se responsabilidade fiscal fosse só isso. A responsabilidade fiscal passa essencialmente pelo governo, que tem que reduzir custo, coisa que ele não faz. Ele tem que ter um projeto para aumentar a arrecadação com base no aquecimento da economia, mas ele não está fazendo isso. Desde que o governo começou, a gente já viu taxar desde as compras da China de $50 até os fundos offshores dos super ricos e tal. Então o governo está colocando a mão no bolso de todo mundo, mas ele não faz o seu dever de casa. Quando a gente olha para o futuro do Brasil, o que a gente tem que esperar com um governo com esse tipo de atitude? Nada. E outra coisa, essa taxação foi aumentada de A a Z com a conivência do Congresso Nacional. Então, o Congresso não pode se eximir da sua responsabilidade de ter feito parte de um projeto que aumentou a pressão tributária em cima de todos os brasileiros que não viram absolutamente nada em retorno. A vida para o brasileiro está cada vez pior. Ela não está melhorando, apesar de todo esse discurso que a gente tem ouvido ultimamente.